Querido povo de Deus, é uma alegria anunciar para vocês o retorno dos nossos coroinhas, não é? Quanto tempo distante, mas é uma graça de Deus agora nesse retorno em relação à pandemia, eles também poderem voltar a servir na Santa Missa. E para isso nós queremos relembrar as funções, né, separando as funções de coroinhas e cerimoniários. O que o padre vai tratar com vocês aqui está baseado no Diretório de Liturgia, número 3 da Diocese de Santo André, página 42 a 46. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as funções de coroinhas e cerimoniários, né? Então os cerimoniários podem auxiliar na incensação, segurando a casula do celebrante para que não toque no turíbulo. E mesmo que não segure a casula, o mestre de cerimônias, junto com o diácono assistente, acompanha o celebrante na incensação do altar. Contudo, ele não incensa o presidente, os concelebrantes ou a assembleia. O diácono faz essa função de incensação, tá certo? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando nós temos diácono presente naquela Santa Missa, porque ele tem algumas funções próprias, tá bom? No caso da não presença do diácono, o responsável pela função torna-se os cerimoniários, tá? Os cerimoniários também auxiliam com as páginas do missal, caso o diácono ou o padre não queira fazê-lo. Então aqui nós vamos precisar ficar atento, porque os cerimoniários ainda não aprenderam essa função. Então, se Deus quiser, no ano de 2022, nós, o padre sobretudo, vai começar a fazer um processo de ensino para os cerimoniários aprender aí a mexer, com as páginas do missal. É também função dos cerimoniários colocar e retirar as insígnias do bispo, no caso quando o bispo vem celebrar, se assim ele desejar, tá certo? Dentro da própria celebração deve agir com maior discrição possível, sem ficar andando de um lado para o outro, viu, cerimoniário? Então tem que ter discrição, Falar sem necessidade não se deve, Então é importante ficar bem atento. Deste modo, o cerimoniário planeja e zela para que tudo saia como se deve, E a liturgia seja realmente a mais bem feita possível. O coroinha. Então, os coroinhas estão retornando para a sua função, para o serviço do altar. A função de coroinha é do serviço do altar. O coroinha, conforme a sua idade e tamanho, realiza os mesmos atos do acólito, exceto no que toca ao ministério extraordinário da comunhão, que isso não tem nada a ver com coroinha, tá certo? Destaca-se neste ofício as crianças, adolescentes e jovens que desempenham tal serviço. Meninos e meninas podem servir como coroinhas na liturgia. O coroinha manuseia a naveta, que é aquele objeto litúrgico que se coloca incenso. Ele manuseia as tochas, a mitra, o báculo, nas procissões e na missa. Apresenta os dons ao sacerdote, pão e vinho, trazendo ao altar cálice, âmbolas, galhetas, manustejo, lavabo, caldeirinha e aspersório. Se necessário, outros itens para a celebração. Recolhe os mesmos itens após a comunhão e as auxilia no altar, em tudo mais necessário com a sua função, conforme o papel que desempenha na celebração. Os coroinhas ou cerimoniários que executam determinados papéis recebem o nome funcional daquela celebração, a saber, librífero. Quem é o librífero? Aquele que mexe com o missal, que ajuda, a passar as páginas do missal, que vai exercitar essa função na liturgia eucarística, quando o missal estiver sobre o altar ou na mão, do próprio cerimoniário naquele momento. Cruciferário é aquele que leva a cruz, conduz a cruz na procissão. Seroferário leva os castiçais, com as velas nas procissões. Baculífero, aquele que carrega o báculo do bispo nos momentos necessários dentro da celebração. Mitrífero, aquele que vai carregar a mitra do bispo quando o bispo está celebrando nos momentos adequados. Turiferário é aquele que leva o turíbulo e apresenta ao ministro ordenado para a incensação. Naveteiro é aquele que leva a naveta contendo incenso. E aí nós temos os locais e objetos necessários para as funções. Depois vocês devem aprofundar isso. A credência é a mesa que vai auxiliar, que deve ficar próximo ao altar, com os objetos litúrgicos, Formação indicada, porém, é importante passar por uma rápida e sutil conferência
dos cerimoniários para garantir que não falta nada dentro da credência, né? Então é importante essa análise. Que deve ter lá na credência? Cálice, galhetas, âmbulas, lavabo, manustégio, formação indicada também, sinetas ou carrilhão, caldeirinha e aspersório, turíbulo e naveta, ostensório quando tem a adoração ao Santíssimo, cruz processional e tochas, véu humeral quando o padre usa para adoração, báculo, mitra, solidel quando está a presença do bispo, matraca, sobretudo quando é sexta-feira santa, que se usa, não é? De uma maneira fúnebre, missal romano, lecionário, livros de prece quando tem necessidade para aquela santa missa, evangeliário, também, sobretudo nas missas dominicais, nós costumamos usar, não é? Responsabilidade do coroinha cerimoniário, participar das reuniões, missas e demais compromissos assumidos. Cerimoniários e coroinhas, mesmo quando não estão servindo, devem estar na missa, como todo o povo de Deus, não é? Ser pontual, chegar a tempo para as reuniões e celebrações, ser asseado, isto é, estar sempre limpo, cabelos penteados, calçados e roupas bem arrumados, ser cuidadoso com as coisas da igreja e do altar, tratar os utensílios litúrgicos com respeito, ser humilde, prestar atenção no que lhe for ensinado pelas pessoas encarregadas pela sua formação. Durante os atos litúrgicos, evitar conversas, risos, brincadeiras, ser educado com relação aos colegas e a todas as pessoas da comunidade, cultivar o gosto pela oração, ler trecho bíblico em casa para iluminar a sua vida, dedicar-se aos estudos da liturgia, a fim de celebrar cada vez melhor, não é? Então o padre vai indicar textos litúrgicos para vocês no futuro ir lendo, livros litúrgicos, né? Observar o silêncio na igreja, na sacristia. Nós estamos tentando colocar esse silêncio, né? Sobretudo na sacristia, para manter a concentração e a preparação devida para a missa, né? Sobretudo antes de começar o ato litúrgico. Não deixar o padre esperando por objetos da própria celebração, procurar não ficar se abanando, balançando as mãos ou os pés, não sair do presbitério sem motivo, né? Manter a postura durante toda a missa, ter sincronia, buscar a simetria sempre, né? As procissões sejam bem ordenadas, com gestos sincronizados. Não comer com pelo menos 1 hora de antecedência da comunhão, isso é para todo o povo de Deus, né? Aí o jejum antes da missa. Vestir-se com prudência, as meninas evitando excesso de maquiagem, sapatos altos que possam dificultar a caminhada, enfeite chamativo. O mesmo para os meninos, que devem ser zelosos ao vestir-se, evitando bermuda, camiseta, regata ou estampa chamativa, achando que está na praia, né? Não, roupa de missa, roupa própria para ir ao templo, tanto os meninos quanto as meninas. Então, essas são, assim vamos dizer, as funções de cerimoniários e coroinhas. Geralmente, na divisão, não é? Nós sabemos que o librífero geralmente é o cerimoniário, né? Que depois vai ajudar, ele vai servir tanto o padre na Santa Missa, nos momentos das orações, como também na passagem das páginas do missal no altar, né? Cruciferário, depende muito do tamanho do coroinha, tem coroinhas que fazem essa função, ou quando o cerimoniário não está, né? Seroferário, geralmente a função das tochas, das velas fica com os coroinhas. Baculífero, tudo depende também de quando o bispo vem, não é? Então, se tiver cerimoniário, geralmente é mais próprio cerimoniário por causa da altura do báculo, do peso, não é? Turiferário, também o cerimoniário, que é aquele que vai incensar, vai ajudar na incensação. Naveteiro, função de coroinha, não é? Para levar os objetos litúrgicos ao padre, geralmente é dividido essas funções entre cerimoniários e coroinhas. Então, nós vamos percebendo aí, né? Lavabo, manustério, geralmente são funções de coroinha, né? Cálice, galhetas, âmbulas, depende de cada lugar e nós vamos precisar conversar. Seria importante também os coordenadores fazer aí uma listinha do que vai deixar com os cerimoniários a partir dessa fala do padre e do que vai deixar com os coroinhas, para a gente ter aqui e montar uma arte, não é? Coroinhas vai ficar com isso. Cerimoniários vai ficar com esses pontos dentro da celebração.
Sineta ou carrilhão, geralmente são funções dos coroinhas, né? Caldeirinha e aspersório, depende de cada paróquia. Turíbulo e naveta, turíbulo com o cerimoniário, naveta com os coroinhas. Ostensório, aqui o ostensório é muito grande, então quando tem missa sobretudo onde nós oramos por cura e libertação, com adoração, às vezes é melhor que fique na mão dos cerimoniários para passar o ostensório para o padre. Cruz processional e tochas, cruz com cerimoniários, tochas com os coroinhas, véu meral e capa também, então geralmente fica com os cerimoniários, báculo, mitra, solidel, tudo depende da divisão dentro daquela missa, não é? Matraca, muitas vezes coroinhas, missal nós já falamos, lecionário, missal, lecionário, livro de prece, sempre também papel do cerimoniário, fazer a análise antes, não é? Verificar se está tudo certinho, mesmo que o sacristão já tenha visto, o cerimoniário tem a função de fazer aí o pente fino nos livros litúrgicos, os objetos que estão na credência, esse é o papel do cerimoniário. Em breve o padre vai dar um checklist para os cerimoniários aprender, não é? E a fazer e a ticar, não é? Colocar para ver se está tudo ok, cada ponto vai sendo colocado ok. É a função do cerimoniário fazer esse grande pente fino para que a missa, as celebrações litúrgicas aconteça da melhor maneira possível, tá certo? Então o padre pede para que seja montado, não é? 2 artes, uma com assunções dos coroinhas, aqui na paróquia Santa Joana d'Arc, e outra arte com assunções cerimoniários. E essa arte deverá ser feita, desenvolvida pela Pastoral da Comunicação, para que a gente possa desenvolvendo também a consciência das funções dentro da Santa Missa. E em breve o padre vai anunciar a data de retorno dos coroinhas para a Santa Missa, desenvolvendo a sua função com muito amor e alegria. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos cerimoniários coroinhas, amigos, amigas, e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.